Aí no seu time, tem pessoal assim de 20 anos, 30, 40, 50, 70 anos? Como é que a gente faz para criar ambientes mais colaborativos com tantas gerações? É o tema desse nosso episódio, então roda a vinheta. Fala, T&D! Começando esse episódio que já tem até algum objeto diferente. Aqui a gente vai explicar já já. Enquanto isso, Igor, bem-vindo! Opa, fala Elis! Tudo bem Muito com bom, você aí? Tá calor no estúdio hoje. Tá calor. Animado hoje pro nosso papo e é um tema extremamente importante, relevante para criar esse ambiente colaborativo e não bélico entre as gerações, né? Que sempre tem a questão do julgamento, fulano de tal geração, então é assim mesmo, é assado. Então a gente precisa dentro das empresas falar sobre isso e tentar organizar. Então é isso que eu sou apaixonado pelo nosso Fala T&D, porque a gente tem a chance de vir aqui, aprender e trocar muito sobre isso. Muito bem, vou apresentar a nossa convidada. Então, é a Gislaine Rigg. Ela é psicóloga com mais de 25 anos em gestão de pessoas e é CEO da G-Rigg Consultoria. Ela tem a missão de conectar, inspirar e encantar diferentes gerações, ajudando as empresas a criarem ambientes mais colaborativos, humanos e inovadores. Ela é especialista em diversidade geracional, cultura organizacional e liderança consciente e palestrante e mentora também. E é muito legal que ela trouxe, já nesse início de provocação aqui para nós, um super leque. Então eu quero que, além de dizer muito bem-vinda, ela já conte por que ela trouxe esse leque. Bem-vinda, mulher! Não, né? O leque, eu falo que é um ato de rebeldia. Nós mulheres, né, na pós-período do climatério, entramos na menopausa. E temos mais de 120 itens que podem acontecer de mudança no nosso organismo. Cada mulher é diferente. E para mim o calor foi algo que tem 7 anos que eu lido com ele. E já usei mini ventilador, já usei, né, abre a janela pelo amor de Deus, diminui o ar-condicionado. Só que eu não tinha nada na mão que me deixasse mais tranquila. E a hora que eu peguei um leque e começa a vir um ventinho, tudo acalma. Então, nunca mais ando sem leque, eu sou a pessoa do leque, é minha marca registrada. E agora eu entrego ele já como símbolo da minha empresa. Sensacional. E tenho trabalhado também com este olhar dentro das organizações para serem ambientes mais acolhedores também para a mulher neste período. Porque quanto mais as pessoas envolvidas conhecem sobre o tema, melhor apoio e acolhimento se tem. E se a gente vai falar de conexão entre gerações e a gente tem ficado mais tempo no mercado de trabalho, a gente vai precisar normalizar esse assunto do calor. Com certeza, com certeza. E também entender como que cada pessoa pode apoiar a outra que tem, até ter comunidades dentro das organizações falando sobre esses temas como forma de apoio, né? Quando é que a gente começou e por que a classificar as pessoas em gerações, Gislaine? Se deu tudo por conta da questão de cada época, cada política, cada tempo, cada desenvolvimento tem um reflexo de pano de fundo muito importante dentro de cada geração. Então, a gente traz a questão das datas para poder nomear as gerações. E um ponto importante é que nós temos assim diversos autores que têm datas diferentes. Então, é muito normal uma pessoa falar assim, eu sou X. E aí, um dia vai ver lá uma parte escrita e fala assim, poxa, eu sou Millennium, achei que era X. Então, eu sempre falo para a pessoa, você é aquilo que você sempre se considerou, né? Indiferente da data que tem. Mas pode ser um X-Lenium, um Millennium, o que seja. É muito bom. Não é? Ou um X-Lenium é muito bom. Zillennium também. Parece até nome de sanduíche, Não X-Lenium. A gente pode pensar o que vem nesse X-Lenium. Exatamente. Então, a gente tem muito mais para a questão da estrutura. Então, eu falo que de 1940, dentro do autor que eu sigo, né? De 1940 a 1965 são as gerações dos meus pais, que são os baby boomers, que são pós-guerra, né, e que vieram naquele momento de escassez. São pessoas muito mais resilientes, que tinham uma estabilidade muito maior, né, que tinham aquilo, dar o nome para os filhos com a mesma inicial, a mesma letra. Lá em casa é Gisele Fabiana, Gislaine Fabiola, Giovana Fátima, Juliana Francesca. Menina, eu não tinha percebido nisso. E você sabe que eu vi muito isso daí também acontecer entre uns colegas. Eu lembro de famílias, todo mundo com M. Isso. E aí que saíam os nomes assim, maravilhosos, mirabolantes. Exato, assim, é não é? isso aí. Então tem muito a ver com essa geração. Então são algumas características que se dão e que marcam. Depois vem a geração X, de 65 até 80, 81.
Aí, que é a nossa geração, eu sou X, você, eu não sei se é X. Eu sou Y. Você é Sou Y, Millennium, já ia É. falar que achava que você É isso aí. fosse. Então, a nossa geração já é a geração que a mulher entrou no mercado de trabalho para apoiar o homem, aquela coisa dos workaholicers da vida, porque a gente queria dar, né, coisas melhores para os filhos, e aí escola particular, isso e aquilo, né? Trouxemos os millennials aí, que vem de 81 até mais ou menos 1996, e que são os mais que chegaram aí nas empresas, que as empresas começaram a criar aqueles escritórios todos customizados, divertidos. Google fez aquele maravilhoso, foi para atrair essa geração, que é a geração que já viu que os pais sofreram muito nas empresas e começou a ficar com receio de vir para as empresas. E aí, então, as empresas, para poder mudar o astral, vem trabalhar de bermuda, mesa de ping-pong, criou esses ambientes um pouco mais instagramáveis. E é a geração que primeiro conciliou a questão do ambiente de trabalho como algo de propósito. Tem que ter a ver com o meu propósito, né? Então, já começou uma pequena mudança. E aí, de 98, de 2000 para cá, né? Até 98 para cá, é a geração mais falada no mercado, a mais famosa, a geração Tá chegando agora. Z. Essa, na verdade, eles já estão mais velhinhos, tadinhos. Eles ficam assim Já estão até... quase com 30, né? já estão com com seus 30 já. 27 e poucos anos. Eles, na verdade, eles são os mais falados porque são os mais jovens que entraram. Agora tá chegando o Alfa, que já vão começar a falar deles, que é com 15 Daqui a pouco é o Z anos, falando né? deles, né? Exatamente. Falando mal deles. O Z vai falar mal deles. Que eles estão chegando como jovem aprendiz, mas quem tá na vez é a geração Z, É isso aí. que é uma geração que o que mudou radicalmente é que nós tínhamos como referência os mais velhos como informação, como contexto. E a geração Z, como ela veio totalmente voltada para a era digital, para ela, se o pai e a mãe falar alguma coisa, ela fala assim, não é bem assim. Deixa eu ver aqui no Google, deixa eu ver se... Não, mãe, você está falando coisa que não é assim. Não é desse jeito. Então, mudou radicalmente. E também é uma geração que está vendo tudo acontecer no momento real que acontece. Por isso, uma geração, às vezes, um pouco mais pessimista, né? Porque está vendo todas as guerras, toda a questão com a questão do clima, do planeta. E eles estão vivendo, eles não têm uma visão muito otimista do futuro por conta de tudo isso. Então, é a geração que prioriza viver e trabalhar, não trabalhar para viver. E tem uma coisa que eu estava refletindo também, que essa geração é que num período importante da relação teve a pandemia. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu vejo pela minha filha de 19 anos, ela está agora nesse início de processo, a adolescência dela começou, ela fez aniversário de 15 anos em 2020. Nossa. Né? Então, assim, as descobertas da adolescência para eles foi muito diferente. E falar sobre saúde mental também já fez parte da formação dela. Então, questionar se eu vou viver para trabalhar ou trabalhar para viver, né, é muito natural para eles. É muito natural. É algo que, assim, é inegociável. Eu não vou ficar num ambiente que me pode de eu viver, ou que traga alguma coisa que, para mim, reflita na minha vida pessoal de forma negativa. Então, para eles, isso é muito legal. E essa questão da pandemia é muito interessante. Meu filho também é Z, né, o de 25 anos, e estava na faculdade. E ele fez faculdade de artes cênicas na Unesp. E as atividades artes cênicas, a maioria das atividades são vivenciais. E aí, na pandemia, ele precisava escolher as atividades para fazer de forma online, porque não poderia ir na faculdade. E ele não escolheu. Ele falou assim, não estou fazendo faculdade por fazer. Eu vou esperar voltar para poder fazer a matéria assim mesmo. Levou 7 anos para se formar. Né? Mas, assim, fez questão de fazer da forma como deveria ser feita. Então, é alguma coisa que, assim, mexe com valor muito forte. E mexe né? com a geração. É deles. Molda a geração. Molda a geração, exato. É por isso que a gente acaba olhando um pouco desses tempos para ver a que se traz. Agora, a geração alfa chegando, então, depois de 2010 até 2024, que é os que estão chegando no ambiente de trabalho, que a gente vai começar a ouvir falar um pouco mais sobre eles. Mas é uma geração um pouco diferente da geração Z, porque, querendo ou não, os Zs foram os primeiros a entrar nesse mundo sem muita lei. Né? Nós, pais mesmos, não sabíamos como proteger. Achávamos que dentro do quarto eles estavam protegidos.
quando veio aquela questão da baleia azul, daquelas outras coisas, de entender que a internet Da janela não era um pro lugar mundo seguro. que tá no celular. Exatamente. Esse tempo real, né? De ver esse mundo no tempo real, que para as gerações anteriores havia um distanciamento. Então estava acontecendo uma guerra. Isso aqui não é coisa de criança. Vai fazer outra coisa, vai brincar lá fora. Exato. A gente está falando sobre uma economia quebrada. Não, sai daqui. Isso aqui não é para vocês não ficam nem na sala Isso. conversando. Para não ter essa informação, tinha um outro mundo Pra não paralelo. fazer barulho pro pai, Exatamente. pro avô que tava vendo o jornal, né? Nossa, Exato. uma das coisas do meu avô que eu Exatamente. lembro, assim, ele tava vendo o Jornal Nacional, a gente falava alguma coisa, ele... Não podia se comunicar falar naquele assim, momento. falar naquele momento. Então vai mudando muito. Então é a geração Z, eu falo que é a geração que mais teve na veia tudo isso acontecendo. A gente tem o caso do Feldman, né? É Feldman? Felca. Que trouxe aí à tona a questão da utilização e tudo mais, quer dizer, é tudo dessa geração. E já os alfas estão mais protegidos. A gente já vê os pais tirando mais da questão da tecnologia, deixando com tempo mais para a parte didática. Você vê crianças pequenas já com as coisinhas em cartolina, o que eu fiz pela manhã para ajudar, tudo para tirar do tempo de tela. Então, é uma geração que já vem com um cuidado maior, embora venha a questão da IA, que vai ser uma outra, né, questão para se trabalhar e que a gente vai ver os resultados mais à frente, mas a gente já está com um olhar mais atento para esta nova utilização. Então, eles estão mais cuidados, eles já vêm com um olhar um pouquinho mais diferenciado. E 2025 chegam os betas. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa. Os nossos peixinhos Já tá beta aí. que estão chegando por aí. Gislaine, eu particularmente sou uma apaixonada pelo tema. Já vi, inclusive, no Fala TD lá atrás, antes de estar do lado de cá, falar sobre esse tema. Como é que a gente usa esse conhecimento, essa análise, essas considerações relacionadas a que tempo é esse? O que está acontecendo na tecnologia? Qual o meio de comunicação? O que está acontecendo na política, com o mundo? Sem a gente rotular essas pessoas com geração. Perfeito. Este é o grande pedido de todas as gerações, tá? É um pedido geral, porque não é porque é uma geração mais madura que é uma geração que não tem conhecimento de tecnologia. Não é porque é uma geração mais jovem que é uma geração preguiçosa ou que não lida com hierarquia. Então, essa questão de tirar os rótulos é muito importante. E eu costumo dizer, né, eu fiz um podcast também por um bom tempo que chamava As Dores e Amores das Gerações. E todas as gerações, o que eles mais pediam era, nós queremos ser escutados. Então, o grande olhar para as gerações, ou para quando a gente fala de pessoa, né, o woman to woman, isso ótimo em inglês, woman to woman, de humano para humano, é a gente olhar para a pessoa e entender o que é necessidade para ela e tratar junto. Tem uma questão importante, Liz, que o pessoal tem trazido, é que às vezes as pessoas de outras gerações ficam com um pouco de receio de como lidar com a geração Z. Tem um cuidado, dedos e tal. Estava um dia num evento e aí um diretor de uma empresa, né, estava com um rapaz da geração Z, que era responsável por uma empresa, falando sobre contratação de estagiários. E aí esse senhor levantou a mão e falou, olha, na minha empresa eu tenho um problema. A gente fala, né, pede para as pessoas deixarem a câmera ligada para as reuniões, mas dificilmente a geração Z deixa a câmera ligada. Para eles é câmera desligada. Como é que eu faço para lidar com isso? Aí foi engraçado, que ele falou assim, bom, vem cá. Como é que você faz com as outras gerações quando eles têm que ligar a câmera e não ligam? Eu vou lá, chamo no particular e falo que eles têm que ligar. Mesma coisa. Então, é claro, tem que ser normalizado, tem que falar com a pessoa, explicar, se não usar. Tem a advertência na empresa, dar advertência, se não está dentro da empresa, não está cumprindo com as regras com que a empresa tem que fazer, tem que ser desligado. Simples assim. É o combinado. É o combinado. Combina o jogo. Indiferente de cada geração. Então, são as regras do jogo. Então, tem que tomar um cuidado um pouco maior, porque também, né, começou a pulverizar demais e tal. Então não pode isso, não pode aquilo, como aí fazer? fica todo mundo com receio do como e esquece as regras simples do jogo. Tem uma reflexão que eu venho fazendo sobre a questão das gerações, e aí acho que mais do que a data de nascimento, ou o ano de nascimento, tem uma questão socioeconômica também. Perfeito. Né, que eu acho que talvez ela seja mais importante do que a própria data de nascimento, porque a condição socioeconômica é a que reflete os acessos às tecnologias disponíveis. Né? Então, é complicado falar
de anos de nascimento e, de repente, a pessoa está num mundo isolado que não teve acesso a essas tecnologias, ele vai ter características diferentes. E acho que nos últimos tempos o acesso tem aumentado de forma mais universal, né? Então, será que as gerações vão começar a encolher? Já encolhem. Já vem encolhendo, que nem a gente fala da questão, né, da Revolução Industrial, que se a gente vai ver tempos atrás, eram tempos bem mais longos para mudar, né? Revolução 4.0, agora essa é bem mais curtinho, então as gerações também, cada vez mais curto. Mas essa questão do recorte que você falou é muito legal, Igor, porque assim, a gente fala das gerações olhando para um recorte das pessoas que estão entre nós. Né? A gente não fala da questão das pessoas que não têm todos esses acessos. E que aí é muito diferente, porque o quanto que eles têm de resposta para isso. Até quando eu falo que geração Z só trabalha se for de forma remota, eu estou falando de um recorte dessa geração Z. Que tem possibilidade de trabalhar remoto. Que tem essa possibilidade remoto, né? de escolher e que tem essa possibilidade de trabalhar. Porque em outra realidade ele não tem nem local onde ele ficar para trabalhar, nenhuma internet efetiva para poder dar conta. Então, menos um laptop. Exato. Então esse olhar para o recorte é muito importante. Você falou de um dos desafios, como por exemplo aí da câmera, mas quais são os principais desafios que você tem percebido nas organizações quando tratam da questão das gerações? A gente tem o grande maior vilão de todo o tema que a gente fala, que isso acho que de geração para geração é sempre o mesmo, que é liderança. Né? A gente fala que as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem demissão dos líderes. O líder aí acaba sendo o grande vilão, mas é a questão do olhar de quanto que a empresa desenvolve esse líder e capacita para que ele possa lidar com outras realidades e qual o suporte, treinamento, desenvolvimento, todo o acolhimento que tem para esse profissional, para ele lidar com outras pessoas. Hoje a gente tem mais ou menos uma média de 30% de rotatividade entre a geração Z e Millennium, tá? Muito mais da geração Z. Quando a gente traz essa questão do olhar de ficar dentro da empresa. Quando a gente junta as duas, dá em média de 2 anos dentro da empresa. Né? Quando uma pessoa é mandada embora, ela tem aí, vamos pensar, o valor do salário dela seria 3 vezes o valor do salário dela. Então, se você colocar na ponta do lápis o valor que cada empresa perde, né, em contratar e perder este profissional dentro desse período, é um valor significativo. Então, assim, não é reter as pessoas, mas é entender por que elas mudam de empresa e por que elas estão buscando outros ambientes. Para a geração Z, para eles, se você fala que você tem diversidade e inclusão dentro da organização, ele vai querer ver essa diversidade e inclusão. Exatamente. Se não for verdadeiro e transparente, eles não ficam. Tá? Eu adoro conversar com o Uber, não sei vocês, né? Gosto muito também. Não é? Descubro várias coisas. A gente descobre, abre uma janela para a gente, para as regiões e tudo mais. E eu vejo vários jovens que saem do CLT para estar trabalhando como Uber, né? Que a gente fala que é a uberização, ou no iFood, em alguma outra escalonável, que ele consiga administrar o tempo dele e ter o valor que ele precisa. Muito mais do que trabalhar 8 horas diárias numa empresa e ter um salário que muitas vezes ele não acha que é o adequado. Então, hoje, com a questão do acesso à internet e que eles conseguem trabalhar de forma com TikTok, com YouTube, que tem, assim, o seu retorno financeiro, então, essas primeiras vagas de primeira linha dentro das empresas tem sido a grande dificuldade de se fechar. Porque um Z não vai para uma vaga de caixa, não quer uma vaga de atendente, né? Uma vaga num hospital de atendimento, dentro do recorte, tá? Sim. Dentro do recorte que a gente diz. Então, ele tem um outro olhar, uma outra visão. Então, é muito de entender qual a necessidade da organização que eu tenho, qual a expertise que eu preciso e qual o perfil que eu busco. Se eu quero uma pessoa presencial mais tempo, qual é o perfil dessa pessoa que eu vou buscar? Que queira trabalhar assim. Geralmente, uma geração X gosta muito mais do presencial do que do remoto. Ou híbrido, que eu acho que hoje é o melhor formato. Que você precisa ter os 2 formatos. Mas aí você vai identificar qual o melhor resultado para a sua empresa. Então, quando a gente olha no geral, o maior motivo de saída das empresas é a liderança. Então, as lideranças estarem mais abertas a lidar com as gerações e tirar os rótulos.
Porque as próprias gerações, as próprias lideranças rotulam as gerações. Exatamente. Gislaine, e assim, em termos de liderança dentro do universo corporativo, o líder é uma pessoa de uma geração mais recente para liderar uma pessoa mais antiga, ou vice-versa, né? Se bem que ter um líder de uma geração mais antiga é mais comum do que o contrário. Normalmente esse líder jovem, né, que vai ter o desafio de falar para uma pessoa que sempre esteve ali fazendo aquela coisa, tem um conflito ali, tem um desafio. Que dica você dá para esse líder? Que dica você dá para esse liderado? Como a gente cria essa harmonia na organização? Uau, boa, hein? Dica de milhões. Não tem receita de bolo, né? Mas é aquela questão da gente ter o ponto número 1, que eu acho que é o que toda pessoa profissional sente falta e que muitas vezes a gente não tem. É de realmente a liderança se importar com o liderado. E que muitas vezes a gente não vê acontecer. Eu faço de conta, uso uma roupagem que eu me preocupo com o liderado, mas eu tô querendo resultados. Vou trazer um exemplo. Esses dias eu estava com uma pessoa buscando mentoria, então uma prospect me ligou e tal, trazendo que caiu a ficha dela, que ela precisava mudar de empresa, porque algo muito importante para ela chamou a atenção. Ela trabalha é Millennium, trabalha dentro de uma empresa presencial, entrega resultado e tudo, e ela precisou fazer um exame muito delicado. E avisou a chefia que faria esse exame e tal, e foi fazer o exame. Nesse dia, no local do exame que estava acontecendo, ela saiu da sala do exame e na sala de recuperação tinha uma outra pessoa também que tinha saído, e a pessoa tinha meio que desmaiado, estava voltando ao normal, e a pessoa estava no telefone falando com o chefe, e o chefe pedindo informações e a pessoa falando. Ela pegou e falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa pessoa? Imagina, ela não falou pro chefe que tá fazendo o exame e o chefe ligando, daqui a pouco toca o celular dela. É o chefe. Tentou a bola e veio. Perguntando do mesmo jeito. Aí perguntando pra ela, né, falando assim, ai, como é que você tá? Então, quer dizer, usa roupagem, como é que você tá? Como é que foi o exame? Tá tudo bem? Sim, eu desmaiei, tô me recuperando. Ah, esse exame é muito delicado mesmo, é um exame muito ruim, então se recupera, fique bem, eu liguei pra saber disso. E o cliente que você tinha que passar o resultado, como é que foi? E aí, nessa hora, ela respondeu, ela falou assim, eu não vou falar nada do cliente, porque nesse momento eu não tô bem, tô cuidando de mim. Depois eu te ligo e passo a informação do cliente. E aí caiu a ficha para isso. Então, é essa questão de ser humano, né? Ter o horário efetivo para falar, respeitar isso, porque muitas vezes liga fora do horário, de não dar importância para a pessoa e mais para o negócio, para o resultado. Então, indiferente da geração que seja, na posição que você estiver de líder, tenha preocupação genuína com pessoas. Sim, ninguém trabalha sem resultado, mas ter este olhar, deste cuidado. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É ter as duas coisas, né? No meu time, a gente tem pessoas que gostam de trabalhar mais tarde e noite e gente que é manhã cedo e começo da tarde. Então, legal. E assim, a gente tem que ter essa clareza, essa transparência de tentar, a partir do momento que a gente está trabalhando mais remoto, por que não? A gente pode deixar a pessoa que prefere trabalhar em outro horário, desde que a gente tenha um período e tenha um combinado. Que tenha conexão, que tenha uma conexão. E a gente até fala assim, puxa, mensagens fora da hora. Ó, gente, é um hábito, às vezes a gente tem a ideia, manda e não precisa responder. A gente tem um combinado tranquilo. Porque se eu não fizer isso agora, vou esquecer, não vai acontecer, a gente não vai falar. Então, deixa eu só colocar aqui, depois a gente volta nesse assunto. Então, mas é difícil fazer isso, né? Ter esse limite. Porque eu recebo uma mensagem de uma pessoa no final de semana, dentro desse combinado, o meu impulso é querer responder. Exato. E aí começa a virar uma conversa de trabalho no meio do domingo, né? Que a gente tá lá com a família, curtindo a família. Então isso. Tem que ter um policiamento, um autocontrole, mas também, acho que limitar, a zerar, a proibir, também não é saudável. Não. É achar esse equilíbrio, essa linha tênue do que vai funcionar para cada time e o que vai fazer parte do combinado, né? É isso. E se você olhar para as gerações mais novas, para elas é muito claro.
elas não vão nem... A gente Não, fala que eles eles usam nem vão mais, ver. eles nem olham. Eles não vão nem vão olhar. ver. Agora, se você manda para um X igual a você, Na na hora. Eu tenho pavor Você viu aqui eu o tenho meu pavor celular. da luzinha vermelha ali. É isso. O alertinha Vibrou, vermelho ficou, ali. Não, você vai. tem, ó, aqui no relógio tem a luzinha vermelha aqui, que tem Já dá mensagem. palpitação, Já já. começa, putz, o que É será isso. que é? Já fica- Será que eu preciso responder? Eu preciso Não vou- apagar os alertas. E aí é uma questão da gente também começar a ter mais disciplina com isso. Sim. Porque a gente fez tanto de fazer nesse formato que pra gente é normal. Sim. E aí você acaba perdendo o limite com o outro, porque você acha que é normal com você, e aí o outro vai se sentir incomodado, porque pra ele não é normal. E o outro não faz, você acha que é desengajado. Exatamente. Né? Então isso. é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Acho que esse é o exatamente. grande desafio da. Esse é o grande desafio. A Das gente empresas. conseguir sentar no lugar de cada geração no momento de entendimento. Porque para eles é muito claro. Uhum. E no meu momento de trabalho é trabalho, no momento de descanso é descanso. Tô até com eu gosto muito do Eric Salles, depois se vocês puderem convidar também. Ele é um geração Z. E que ele é assim, extremamente comercial, que busca resultado, 22 anos, mas assim, uma pessoa focada em resultado e tal, ele quer, mas tem uma noção muito clara do momento que é para isso e do momento que não é para isso. Uhum. E tratar com clareza, não tem mimimi. Uhum. Né? Então é muito fácil conversar e entender a posição do outro quando você começa a ouvir, que eu acho que esse é o grande lance para todos os lados, né? Ter a escuta mais aberta para ouvir e conhecer o outro. E genuína, né? Genuína. Ô, Gislaine, a gente começou a perceber que esses conflitos estavam presentes muito ali a partir dos anos 90, quando os milênios chegaram e começaram a assustar os X que estavam ali bem tranquilos nas suas cadeiras. E agora a gente tem 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Enquanto o X ia percebendo, se incomodando com aquilo do Y, e o Y se incomodando com aquilo do X, havia tempo para que esse conflito fosse ali entendido, T&D pensar em alguma coisa. E veio agora a impressão que dá é que não temos mais tempo, porque tudo que o Igor errou, opa, ponto, tá no LinkedIn. Não dá tempo nem para ele perceber, às vezes ele fica sabendo, pelo LinkedIn que ele teve uma atitude errada, porque não tem mais esse espaço para gerar esse aprendizado. Tem, assim, uma listona de, olha, não faça isso, porque se você fizer isso daqui, automaticamente você vai ser cancelado, ou a pessoa vai sair, pronto, acabou. Porque às vezes a gente fala muito do que eu devo fazer, e a pessoa reflete, pensa e deixa um pouquinho para depois. Uhum. Mas essa lista do só não faça isso já ajuda muito, faz com que a gente desligue alguns comportamentos bem ruins quando a gente trata de gerações. Você tem essa listona? Ou listinha? Essas 3 coisinhas não faça? Por exemplo, não ligue para a pessoa que está depois de um exame e perguntando coisa de trabalho. Daí, por exemplo, seria Esse é um não uma, faça. Né? Eu não teria listagem do não faça, porque eu acho que quando a gente fala muito do não, a gente acaba dando uma atenção pro não. Tá bom. Mas o que a gente pode fazer, né? Mais para o sim. Ou até os principais erros, assim. Quais principais Uma erros coisa que as que empresas estão fazendo? Essas gerações mais novas não tem a questão do que não pode ser feito. Eles passaram isso. Nós calamos, engolimos muitos sapos e não falamos muitas coisas. Exato. Hoje a gente... Tinha muito não pode. Não pode. Eu, por exemplo, licença maternidade, eu fui desligada das 2 licenças maternidades que eu tive quando eu retornei. E isso porque na minha licença maternidade eu voltei antes, participei de treinamento, tudo para não perder o contato, abrindo mão de parte da licença. E mesmo assim foi E desligado. mesmo assim. E era uma coisa normal. E a gente não falava mal da empresa e não podia nem comentar sobre isso nas entrevistas, porque a gente era taxado como não profissional. Hoje isso é muito normal. As pessoas saem da empresa, estão voltando de licença maternidade, foram desligadas, a primeira coisa que tem é colocar no LinkedIn e trazer a experiência que tem. Então não tem o não pode, porque eles estão numa liberdade de expressão de trazer. Agora, o lado da empresa de olhar, o cuidado da forma que você faz as coisas. Ou com a falta de transparência e ética. Recentemente foi Itaú que teve que apareceu uma listagem de pessoas que foram desligadas e saiu que era por conta da produtividade. Que era por conta de toques, né? Fazendo... Um aplicativo que estava no computador, uma coisa assim, que olhava o que eles estavam fazendo e que aí no horário de trabalho. bombou
de profissionais que foram desligados e que estavam afastados e que não estavam no momento de trabalho, que estavam de férias e que todos foram na mesma linha. Quer dizer, delegar a gestão de um profissional para uma IA. E aí a gente não está gerindo pessoas. Então, assim... Outro dia eu vi uma coisa que assim, não estamos mais gerindo gente, estamos gerindo agentes, que são os agentes. São os agentes de IA. É isso. E aí você coloca ele para fazer trabalho que efetivamente você que tem que fazer. Porque o que você vai medir uma produtividade não é simplesmente por toque no computador para poder fazer as coisas, assim, dos resultados que se entregam. Então, tem algumas coisas que são, assim, inadmissíveis para essas gerações, inegociáveis. Sabe, não engole de jeito nenhum. Um item como este, uma notícia como essa, depois se você passa no TikTok, olha no Instagram e olha no LinkedIn, bombou. Bombou de informação de várias pessoas trazendo posicionamento sobre. Então, não lembraria de uma listinha específica, mas é aquilo que a gente falou, daquele do bom tom, da questão da ética. Mas deixa, sim, a liderança e as empresas muito mais expostas. Muito assim, mais. Acordem. Muito mais. Acordem. Eu falo que quem é líder hoje em dia, o líder de hoje em dia é uma pessoa que está numa posição que não gera muita tranquilidade. Por isso que eu falo que falta um pouco das empresas. E aí, por que os jovens não querem ser líderes? Né, que fala que os jovens não querem ser líderes. Por quê? A liderança, antigamente, a gente queria para a gente poder evoluir no cargo e para a gente ganhar melhores salários e para a gente poder crescer na profissão. Hoje a gente tem as carreiras em Y, né? Que você pode também crescer de outra forma, mais especialista e não necessariamente ter que ser líder. Porque geralmente o líder, né, o que acontecia na nossa época era a gente não bate cartão porque ganhou a liderança, então você pode ficar, não tem mais horário de ir embora, não ganha mais sobre isso. E ganhava um aumento não tão significativo para você poder ter aquela demanda toda de trabalho. Ter uma responsabilidade, uma carga de trabalho emocional, principalmente. Exato, com gestão de mais de 30 pessoas ali. E a gente fazia, né? Com o zoinho tremendo, com tudo do jeito e fazia. Então, assim, hoje eles batem o olho e falam assim, não, essa opção de vaga, não, muito obrigado, não tenho interesse. Eu vi algumas chamadas, até separei o artigo para ler, sobre a volta das empresas contratarem a geração prateada, 40 a mais, justamente pela percepção de falta de engajamento e de comprometimento da geração Z, das gerações mais recentes. Como que você tem visto isso? Está acontecendo esse movimento nas organizações? Elas estão olhando mais para essa geração 40 a mais? Seriam os 50 mais, isso, né? 50 mais. 50 mais. Isso. Está acontecendo, até porque 2030 nós vamos ter 50% da população maduros. Então, a mão de obra dentro das empresas é essa. Em 2030 nós vamos ter 50% da população, né, dos maduros, e os jovens de menos de 14 anos reduzindo totalmente. Então, o país está envelhecendo, a nossa mão de obra está envelhecendo. Hoje ainda, a gente tem muitas pessoas 50 a mais fora do mercado. Porque as empresas não desligaram, vamos dizer, porque custavam mais e por questões de preconceito, de que não está tão atualizado e tudo mais, e eles estão substituindo por uma juniorização. E aí o que acontece? Eles estão gastando mais, porque eles pagam menos, mas o tempo de rotatividade dessas pessoas ficaria é muito maior, eles estão gastando mais, a conta não está fechando. Não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Então agora eles estão reolhando, porque aí eu vou verificar qual o tempo médio que fica uma pessoa de 50 anos, qual o tempo médio que fica uma pessoa de 20 e poucos anos, e ambos nessa função, qual que é o resultado que eu tenho. Então, começando a pensar eu posso começar a pensar de forma diferente. Então, a gente está tendo, sim, mais retornos de profissionais para dentro de CLT com 50 a mais. Tá? Legal. Isso já vem acontecendo. Mas, se a gente for olhar para a rede, por exemplo, LinkedIn, que é onde a gente fala de mão de obra para procurar emprego e tudo, a gente tem aí mais ou menos 40% de millennials na rede, mais ou menos uns 30% de Z, e a gente tem só 5% de geração X. Olha, não vai ser por ali, então, provavelmente, que a gente vai conseguir atrair. Isso é, né, eu não sei por quê. Porque eu já tenho até treinamento para prateados para tentar trazer, porque o LinkedIn é uma possibilidade de para clientes e para empresa, para você encontrar e fazer network e negócios. Só que a gente tem uma redução grande das gerações.
Mas e aí talvez seja uma questão que você colocou lá no começo da questão da afinidade com a tecnologia. Sim. Né? Ou eu, por exemplo, assim, eu sou um péssimo influencer de LinkedIn. Eu não tenho paciência. Ou mesmo de Instagram. Às vezes até foto de Low férias. profile você, né? Eu sou muito mais low profile. Mas assim, o LinkedIn é uma forma. Aliás, quem quiser me achar, vai me achar no LinkedIn. Vai me mandar uma mensagem, eu vou responder e vou adorar bater um papo. Mas agora ficar postando artigos e colocando não é o que eu gosto. Mas assim, se eu, numa necessidade de recolocação, é que as pessoas vão me achar. Por isso, por essa exposição. Exatamente. Então, eu sei que é um desafio, mas demanda uma energia. Demanda. E aí eu vou te trazer... de mas pagar é isso. esse preço. Não está afim porque você está no conforto neste momento, porque você não tem a necessidade de utilizar. Quando eu fiz a transição de carreira aos 50 anos, eu usava o LinkedIn simplesmente para contratar pessoas, porque sempre trabalhava dentro de organizações, na área de RH, tanto na parte de recrutamento e seleção, quanto de treinamento e desenvolvimento. Então, a minha rede era para buscar profissionais, fazer entrevistas, captar ou, muitas vezes, me recolocar. E eu só usava isso. De vez em nunca, eu colocava um post, colocava alguma coisa. Hoje, com 50 anos, eu tenho 53Ks no LinkedIn. Eu estou como referência em diversidade e inclusão entre as 10 primeiras pela Favicon e LinkedIn, porque eu redefini a minha história e soube que se eu não me posicionasse, eu não conseguiria achar cliente, Era ou não invisível. conseguiria estar Fica em invisível, locais, fica invisível. É esse ponto. Né? Então aí você tem que se redefinir. Né, de se reestruturar, fazer aí a sua transformação. E é isso que eu acredito que tem acontecido. A gente acaba tendo, assim, muito dessa questão do que eu quero fazer. Não que eu não tenha conhecimento da tecnologia, eu até tenho. Mas o quanto que eu quero usar essa rede efetivamente para fazer isso. Para fazer isso. Gislaine, a gente está caminhando para o final. E nesse caminho aí de e daqui para frente? A gente já está visualizando o que aconteceu até aqui. Tem alguma outra tendência que a gente já possa anunciar ou dizer, olha, já presta atenção nisso daqui porque vai acontecer em relação ao tema de gerações? Sim, e uma que é bem importante, a questão da gente já olhar o lado mais humano, quando a gente está falando cada vez mais de internet, tecnologia, inovação, a gente não perder a questão do olhar para as pessoas. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter mais sinais da utilização da IA, do excesso da utilização da IA. Tudo que é novo, né, que a gente está utilizando, facilita, é muito importante a gente utilizar, mas até que ponto isso vai, já estamos trazendo bastante cogitações sobre isso. E trazendo um alerta para as empresas de por que ter equipes mais diversas, incluir mais gerações, isso é super importante porque aumenta repertório, aumenta a questão de ambientes mais acolhedores e aumenta cada vez mais a questão de você de ser mais produtivo e ter mais resultado, né? E ser mais inovador. A gente leva a hackathon para dentro das empresas, hackathon de diversidade mesmo, para que as pessoas possam avaliar o que é só uma geração pensando e trazendo ideias e o que é várias gerações pensando junto. E dentro de um desses eventos de hackathon presente, eu achei até interessante, porque primeiro começou cada um com a sua geração, então eu junto com a geração X lá, tinham mais ou menos umas 10, 12 pessoas, a gente foi pensar num projeto voltado de saúde mental para dentro da organização, a gente tinha que criar um projeto, começo, meio, fim e fazer. E aí, todo mundo falando, sabe? Todo mundo dando as mesmas ideias, às vezes um falando mais alto do que o outro, porque queria ser ouvido e aquela coisa. E na hora que terminou, a gente estava com a construção, mas a gente não tinha finalização, não tinha escrita do projeto. Foi uma entrega que não ficamos felizes. E aí mudou várias gerações, 2 de cada geração juntos, tal. Até a sala, nós estávamos acho que em torno de 50 pessoas, né? No primeiro momento, todo mundo falando alto, aquele barulho. No segundo momento, um som da sala baixo, as pessoas, porque ele estava ouvindo outra geração falar, então todo mundo estava assim, ó, dando ouvido para escutar a pessoa, para poder entender, e os projetos saíram mais completos, com mais informações e com mais diversidade de pensamento. Então, sensacional. E o que eu achei bem interessante, tinha um estagiário da empresa participando, e ele falou assim, quando eu fui pro projeto, que foi para minha geração, eu falei, agora vai ser fácil, porque eu tô com os meus. E fui lá e eu não consegui ser ouvido junto com a minha própria geração. E aí, quando eu fui para a segunda rodada, que eram várias gerações, eu acabei ficando num grupo que só era eu da geração Z, eu falei, putz, aqui ninguém vai me ouvir, né? Porque eu sou mais novo, vão falar que eu não tenho experiência, e entrei com o pé atrás.
e foi onde eu fui mais ouvido e a minha ideia foi mais respeitada. Olha que legal. Sensacional. Então, assim, é uma quebra realmente de paradigmas, de preconceito e de necessidade da gente incluir cada vez mais gerações. E uma prova mesmo, né? Sim. Faz, quando você vive essa experiência, você prova. Tá bom, já É entendi. isso. Tem que misturar a mesma galera. Exato. A gente chegou naquele momento T&D, momento toma e devolve, que a gente lança uma Ai, palavra meu Deus pra do você. céu. Agora pode usar o leque. Ai, Agora agora pega acabou. o leque e abana, Leque. abana. Nós vamos dar aqui uma palavra pra você e você, de forma bem curta, Tá. resumida, responde. Vamos lá, Igor. Vamos lá, eu começo. Dress code geracional. Uau. Pode ser essa palavra? É, Uau. Pronto, já falei. pronto, já falei. Padrões, né? Quando a gente fala de nova geração, é um assunto que dá debate. Dá debate. Não dá pra pôr Debate. uma Não dá pra- palavra. não dá pra Não dá pra rotular, né? Não A dá gente pra já falou rotular. disso. Não Tá dá bom, pra rotular. mas é uma coisa que a gente tem que conversar. Sim. Vamos ter que É conversar aquilo que sobre. é negociado. Tá bom. Né? Negocie. Negocie. Ótimo. Negocie. Carreira de 50 anos. Reinvente. Não vai ser uma carreira de 50 anos Vai. mais. São várias carreiras. Reinvenção. E contratação de 60 a mais. A gente falou de 50 a mais, agora vamos pensar no 60 a mais. Urgente. 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Nós estamos vivendo mais. Com isso, né, aposentadoria não sabemos se teremos, Uhum. porque a gente está vendo que a base está diminuindo, né? A gente está com o país envelhecendo. Então, assim, Tem uma conta que não fecha não aí. fecha. Nós precisamos trabalhar mais e estamos vivendo com mais qualidade de vida. Então, essa questão da gente poder incluir cada vez mais gerações é importante. O que não é óbvio sobre a Gislaine? O que não dá pra ver lá nos seus 50K do LinkedIn? Que não dá pra ver assim, além do seu currículo? O que não é óbvio sobre você? Que eu sou uma mulher apaixonada, com quase mais de 30 anos de casada, com meu maridinho Rubens, que eu amo. Mãe de pet, mãe não, né? Vó de pet, que já de diz pet, sobre a tá geração, bom. né? É. Vó de pet, Golden Retriever maravilhoso. E mãe de 2 meninos lindos de 28 e 25 anos, que agora estou vivendo o estrelato, que o meu mais novo está na nova novela da Globo, A Três Graças. Ah, que legal. Ele vai estar participando no núcleo, será lá o alemão. Então assistam e depois me falem, tirem fotos de tô vendo seu filho, tô vendo seu filho. Ai, que legal. Que legal. Mãe de artista. Isso Mãe não de é Mãe de artista. artista. Mãe de artista. Um artista e o outro DJ de rave, que eu Dois fui há 50 artistas, anos então. pra rave pela primeira vez. Assistir a rave. É isso aí. Participar da rave. Não é óbvio sobre Não, você. Não é óbvio. Vocês me vê de lecão, assim, né? Todas dançando e no meio da rave lá. Mas na rave a galera tá sensacional. usando os leques também, Aí eu me né? sinto Não, super à leque. vontade. Lá leque é o que rola, não é lequinho não, é lecão. uns leques Enorme, eu faz quero vrá, mais, vrá, faz. vrá. Muito Ai, bom. Arrasou. Valeu, Igor. Valeu, ótimo. Assunto sempre atual, que Sempre atual, muitas vezes a gente vai precisar fundamental. trazer. E se a aqui. gente não trabalhar gerações, a gente vai ser vítima dessa falta de trabalho de gerações, É né? isso. Porque a gente vai chegar lá. É isso. Obrigada, Gislaine, por ter vindo Eu que aqui. agradeço, foi ótimo, passou tão rápido, agora até aqueceu mais. Não viu? é? Olha lá, boa. Vamos terminar com o leque, então, Vamos, pessoal. olá. Obrigada por Valeu, esse gente. episódio. Ó, presta atenção nas gerações aí, ó. isso. Não deixa o conflito virar confronto, depende de você, Não. T&D. É Beijo, isso. tchau. Beijo, Olá. tchau. Valeu.